Olá, boa tarde a todos. Eu sou Thalita Souza, aluna aqui da Faculdade Paulo Picanço do primeiro semestre. Estou aqui com a equipe da Gesta Fácil, com o nosso amigo aqui do sétimo semestre. E a gente está aqui para falar um pouquinho também do que foi a JOP desse ano, responder perguntas, tirar dúvidas e assim. Eu, como participei do curso VIP, gostaria de dizer que foi muito bom o curso de vocês. Foi assim, principalmente para mim que estou começando, foi um divisor de águas. Por quê? Porque quando a gente está começando, a gente tem 1 milhão de ideias na nossa cabeça. Só que, pensando nessa parte financeira, fica tudo muito complicado, porque fica a questão, comprar material ou poupar? Poupar ou comprar material? Como é que eu posso conciliar essas duas coisas? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, tipo, como é que, para quem está começando, como fazer essa poupança, mas conciliando também com as nossas despesas fixas de estudante de odontologia? Boa tarde. A Gesta Fácil ela faz esse acompanhamento e esse planejamento para quem está começando, como você falou, né? É possível a gente fazer um planejamento em cima do que você tem a noção do que precisa, é isso. Se você sabe os gastos ou os custos de um consultório, e aí também tem que ir lá no início. Se você está começando, se você já está trabalhando, ou não, ou Emerson, eu ainda não trabalho, eu estou no início ainda, e é interessante que, ou se você ganha alguma mesada, ou se tem alguma poupança, você começar a economizar de cima do que você está ganhando ou do que você tem, tendo noção do que é que você acha que precisa para colocar um consultório. Porque como a gente tem alguns clientes, de repente no início você não precisa botar um consultório sozinho do zero. Você pode fazer parceria de repente com quem já tem, sublocando um espaço. Aí você pode, de repente, no início, até terminar a faculdade, se não tiver um valor suficiente para investir, mas já tiver uma parte, você pode começar dessa forma, tá? E aí começar a fazer o trabalho de juntar dinheiro para no futuro colocar o seu próprio consultório particular, independente de qualquer outra pessoa. Tá? Mas início é você sair juntando um pouquinho todo mês. Tá? Mas precisa, hoje, se fosse hoje o valor, quanto é que eu precisaria? É claro que quando você se formar daqui a 4 anos ou 5 anos, vai ser bem diferente. Você precisa ir poupando um pouquinho a cada mês, para quando chegar lá, ou você ter parte, ou você ter o total do que precisa ser investido. Tá? Com certeza. Eu E até posso complementar um pouco. O inicial mesmo, principalmente você está iniciando agora na faculdade. O inicial é você ter um orçamento doméstico, você saber realmente quanto é o seu custo fixo, seu custo de vida, né? Eu até brinco assim, pessoal, se eu te pudesse fazer um Pix aqui agora para ti, quanto é que seria para pagar teu custo de vida esse mês? Então, primeiramente é você saber se situar mesmo, quanto é o seu custo, se você mora sozinho, você ainda mora com os pais, e a partir daí você fazer a sua reserva de emergência, onde você vai tentar, primeiramente, poupar esse valor, pelo menos para uma previsibilidade de 6 meses. Por que 6 meses, Yuri? Porque a profissão de vocês ela é mais para um profissional liberal ou um profissional autônomo. Não vai ser um profissional com CLTista, não, um CLT. Ou Que são seja, os prestadores de serviços, né? exatamente. A previsibilidade, então, de vocês tem que ser maior para conseguir uma reserva de emergência de 6 meses poupando, de 12 meses. Porque, por exemplo, recentemente a gente teve a pandemia. Então, nunca se sabe também o que pode acontecer de última hora e, com isso, os consultórios fecharam, a gente não teve atendimento. Muita gente não tinha reserva de emergência na época, não poupou nada e acabou que se enrolou com dívidas, né? Então, primeiramente, você realmente tem que ter uma reserva. Você, como o Emerson falou, né, procura poupar. Yuri, eu não consigo poupar nada. Consegue. 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 Pelo Dá pra menos citar a os... Marcela aqui, ó. a No dia do Marcela curso aqui, VIP, ela falou, eu economizo meu dinheiro, acho que o que, desde a Marcela? monitoria, né? Desde o início da graduação, né? Se você pelo menos separar 5% do que você guarda, 10%, principalmente alocando em produtos que dêem uma rentabilidade maior do que a poupança, a gente pode até falar um pouco melhor depois, você com certeza vai ter uma previsibilidade boa e um rendimento bom para quando você for realmente resgatar, né? Quando você sair da faculdade, você não tem não só um valor para
se manter bem nesse início, né? Mas também para montar. Então, isso é importante. O que eu falei aqui agora é o início de um planejamento financeiro, qual a gente pode fazer para os estudantes, principalmente. Eu vou fazer uma pergunta para ti, que agora tocou num assunto muito interessante, né? Você poupar o dinheiro que você vai receber, seja de uma mesada, seja de um trabalho, sempre ter essa reserva, que você pode usar como capital inicial, se você for utilizar abrir um consultório, de repente você é de uma família de dentistas, exemplo. E aí seus pais já têm um consultório, então já estão organizando um espaço para você abrir um consultório. Aí para a gente, nós alunos do curso de odontologia, o que seria mais interessante? Se é poupar ou se é utilizar o que a gente economiza para poder investir e fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Pronto, Júlio. O que eu falo em poupar não é nem guardar o seu dinheiro debaixo da cama, né? Sim. É você, pelo menos, guardar em um investimento seguro, por exemplo, investimento de uma renda fixa. Além da poupança, existem investimentos que dão uma rentabilidade maior. Por exemplo, eu acredito que vocês dois devem ter bancos digitais. Sim. Eu não vou citar nomes aqui também, mas acredito que a maioria das pessoas hoje tem banco digital. Nós vamos fazer mexer. Então, existem produtos, por exemplo, os CDBs, né, que são certificados de depósito interbancários. Existem também LCIs, LCAs, que são letras de crédito de câmbio, letras de crédito do agronegócio. De renda, né? Exatamente, que tem a isenção de imposto de rendas na hora do resgate. E eles têm uma previsibilidade hoje, né, até porque a nossa taxa de juros deve ter um corte agora nesse mês de dezembro, mas digamos que tem uma previsibilidade hoje de rendimento de 12% ao ano. Então, são rendimentos que dá para você praticamente fazer 0,7%, 0,8% por mês, rendendo do seu dinheiro, o que não vai render se o seu dinheiro estiver parado no banco. Ou seja, se você poupou R$100 por mês e R$100 ficou lá parado, não rendeu nada. É melhor você ter deixado pelo menos um rendimento de provavelmente 1% por mês. Você vai ter um rendimento no longo prazo bem maior. Então, o ideal é você ter uma reserva de emergência atrelado com esses tipos de produtos para te dar uma rentabilidade melhor, cara. Com certeza. E se você tiver um perfil mais arrojado, você pode deixar uma parte, ele falou, e a outra você pode ir para outros tipos de investimento mais arrojado. Mais agressivos e tal. Aí, outra ideia que eu tive aqui, da questão de montar consultórios, né? Porque é comum a gente ouvir sempre essa frase. O que é que você vai fazer assim que você terminar a faculdade de odontologia? Eu quero aqui montar um consultório para mim, atender. Ou então, muito de, eu sou do interior e aí eu vou voltar para o meu interior assim que eu terminar e aí vou abrir o meu consultório e vou começar a atender paciente lá e vou fazer dinheiro assim. Aí, beleza. O aluno, lá pelos seus últimos semestres, ou então assim que iniciar a faculdade, já está com essa ideia na cabeça. Se a gente fosse, por exemplo, se eu fosse abrir um consultório, aí eu poderia contratar a Gesta Fácil para vocês me darem um suporte, uma assistência, uma consultoria, para me indicar o que eu deveria fazer e me dar um norte para abrir o consultório. Mas agora, se o aluno não tem o capital inicial para abrir um consultório, mas eu trabalho, e aí eu já tenho uma certa renda, e estou lá pelos últimos semestres, tipo 9º, 10º, aí eu penso assim, cara, eu não tenho condições de abrir um consultório esse ano, mas para daqui uns 3 anos, eu tenho a intenção de abrir um consultório e fazer esse investimento. Vocês teriam como me dar uma ajuda de, mesmo eu não tendo consultório, sendo estudante ainda, ter uma consultoria com vocês e me indicarem como é que eu posso fazer o meu dinheiro render mais, como é que eu posso usufruir melhor do meu dinheiro. Vocês dariam esse tipo de assistência? E vocês dariam? A gente não só daria, como está dando, inclusive, para alunos aqui da Paulo Picanço, já nos procuraram após a quinta JOP, justamente para fazer esse planejamento financeiro, para quem ainda não tem essa segurança, né? E quer montar o seu consultório. Então, a gente faz todo esse planejamento financeiro, que eu chamo, né? Uma consultoria de investimentos, para que você, no futuro breve, né, esteja seu consultório, sim. Com certeza. A gente faz esse tipo de trabalho. Muito legal, porque muitos alunos daqui, principalmente os da noite, eles trabalham, né, durante o dia. Aí, como já tem um trabalho, Isso, aí de repente, às vezes, quer complementar, né? Até o Emerson pode falar melhor, né? A importância, Emerson, de ter uma renda, entre aspas, extra, né? Enquanto você está estudando. Porque a renda extra, cara, ela é muito importante. Você formando esse capital, para quando você está estudando, eu digo, você pode ir, como você falou, você pode ter outras, a pessoa que é interessada e que ela quer, como você falou, tem esse sonho
Eu não tenho pai que tenha condição de botar um consultório. Eu não estou trabalhando. Mas você tem outras opções de fazer alguma coisa para transformar em dinheiro que você possa. A pessoa, quando quer, quando ela tem força de vontade e ela tem aquilo na cabeça que ela quer botar o consultório, ela consegue transformar alguma coisa em dinheiro. Quando eu digo alguma coisa, é pegar alguma coisa para comprar e revender, aquele mesmo informal, e evoluindo, tá? Mas é possível e é interessante fazer isso aí. Como você falou aí, Emerson, eu não tenho dinheiro, mas daqui a 3 anos eu quero, estou na faculdade ainda, é ver alguma forma de se quando terminar a faculdade. Se você não tem o capital suficiente, é aquilo que eu falei para ela, tenta fazer parceria com quem tem, porque você subloca e logo que você começar, você pode, eu não tenho um paciente do zero. Essa pessoa que às vezes ela pode trazer, que você faz a parceria, ela pode lhe indicar os pacientes. Então você começa já tendo de repente alguns clientes, porque ela faz um determinado procedimento que você não faz. E aí essa parceria dá certo. Porque eu tenho alguns clientes que são desse jeito. Que tem um consultório, já está bem madura ela, e tem outros que recentemente começou a botar 3 anos atrás, veio nessa parceria. Hoje ela já está mais dizendo, eu não quero sair, eu atendo lá, mas também tem o meu em outro local, mas eu não quero deixar ali. E outra, você não pode ter o dinheiro hoje, né? Mas se você tem a capacidade de poupança, capacidade de guardar o seu dinheiro, você tem pelo menos uma previsibilidade para que 2, 3 anos no máximo, você tem pelo menos um valor de uma boa entrada para montar. Então, se juntando com um colega, como o Messon falou, né, como um parceiro, que até tem a ideia de fazer outro tipo de atendimento, né, diferente do seu, agrega mais ainda ao consultório, vocês se juntando tem mais facilidade ainda de se pagar, né? Verdade, né? Para começar, você tendo a assistência de outra pessoa, principalmente os pacientes, como ele citou, é bem mais interessante do que você ir sozinho, né? Você se jogar nesse mar só. Tá? São várias formas de você caminhar. Tá? E todas essas formas a gente pode assessorar isso aí, como o Yuri falou. A gente tem para quem já tem o próprio consultório, a gente tem para quem está começando, a gente tem para a pessoa que é só estudante e quer começar. Eu tenho 50 mil, eu tenho 20 mil, o que é que eu faço? Eu tenho 10 mil, o que é que eu faço? Eu vou ter que contratar, pagar isso todo mês. Não, a gente pode dar uma consultoria e chegar ali. Agora você caminha com as suas próprias pernas. Isso é muito importante, né? Isso que vocês estão falando, porque assim, eu acredito que foi o diferencial da JOP pensar nessa parte também financeira. Porque nesse ano teve até uma pesquisa que indicou que médicos e dentistas, o principal problema deles não é o fato do dinheiro, mas em como saber gerenciar esse dinheiro. Então, para a gente que está começando, para ele que já vai estar terminando, e para quem já é dentista, é um diferencial muito grande você saber com quem contar. Porque também não pode ser qualquer pessoa, não pode ser, meu coleguinha, meu amiguinho. Não, tem que ser alguém que tenha realmente a expertise para fazer isso. E essas dicas que vocês estão dando aqui são muito valiosas. Porque vocês estavam falando, e eu estava lembrando até da minha turma. Porque eu quero muito a área de radiologia. Então, os meus colegas querem outras coisas. Aí a gente brinca. Olha, então assim, eu vou fazer os laudos de vocês. Então, vamos montar um consultório, cada um faz uma coisa, e eu vou fazer os laudos de vocês. Então, assim, brincando, mas a gente, querendo ou não, já está fazendo algo financeiro, já está pensando em algo para que seja produtivo para todo mundo. E, assim, trazendo para a JOP, isso foi muito importante, porque não pensar só na tecnologia e na inovação, mas também pensar na inovação tecnológica financeiramente falando, que isso pode ser, muitas vezes, o buraco de muitos dentistas por aí, não é? Como a gente até comentou no próprio curso, né? Quem participou também já deve saber. Hoje, na gestão, infelizmente, 90%, eu diria até que 95% da área da saúde foca só na operação, no paciente, né? Falo operação na parte operacional, né? No paciente. Sendo que a empresa ela é formada também pelo marketing e vendas, que é essencial para o seu faturamento do seu consultório. Sem marketing e vendas não tem como também. E a atendente que vai estar lá, né? E, por fim, e não o mais necessário também, a parte financeira, o setor financeiro. O coração do negócio é o financeiro. Que até a gente brinca que o comercial, nessa parte de vendas, traz os clientes, mas quem traz o lucro, né, para o consultório é o financeiro. Então, vocês ofereceriam também a parte do financeiro, né? Como a própria logomarca diz, Gesta Fácil, né?
E também a parte do marketing, vocês ajudariam na parte de consultoria? A gente pode... Especialmente não, mas a gente tem nossos parceiros que a gente pode indicar também, que a gente trabalha junto. Mas fazer essa parte ainda não. A gente faz, como disse, o planejamento tanto pessoal como da empresa ou do consultório e formação dos preços, quando for preciso. Mas quanto é que eu devo cobrar? A gente pode ajudar na formação do preço de cada E esse ponto que o Emerson falou de precificação é muito constante de problemas. Muito constante, porque o que é que mais acontece hoje no mercado? Eu vou cobrar aqui o preço 3 vezes a mais do que eu paguei aqui de custo dos meus instrumentos, dos meus insumos. E morreu. Só que ele esquece que tem que pagar secretário, secretária, tem que pagar aluguel, tem que pagar água. E tudo isso você tem que colocar no seu preço. E 90% também das pessoas não entendem isso. Isso é importante, é um trabalho que a Gesta Fácil também faz. É interessante, porque é muito bom o aluno que está saindo agora da faculdade já ser formado, né? Se ele tiver a chance de trabalhar, não necessariamente se for num consultório dele, mas se ele for fazer parceria, ou se ele porventura entrar em algum outro consultório ou clínica particular, é importante essa questão da precificação, né? Até mesmo se ele for dividir, né, a parte do consultório, que também é importante você saber explicar para o paciente, né? Porque nem sempre o paciente ele vai saber da área da odontologia, né? Nem Sim. todos os pacientes vão saber da área da odontologia. E você tem que fazer o paciente compreender o quão é importante essa parte de tratamento que você vai oferecer a ele. Que, por exemplo, endodontia é um trabalho super lento, é um trabalho super demorado, é um tratamento bastante, às vezes muito cansativo, você precisa de 3, 4, às vezes 6 sessões para terminar um tratamento de endo, né? Aí você chega, e aí, doutor, quanto é que eu estipularia esse tipo de tratamento? Olha, aqui vai dar uns 2.000, 2.500. Aí, nossa, isso tudo praticamente a entrada de uma moto. Mas aí você não vê, né, que tem o auxiliar de saúde bucal que pode estar lá com você, você tem também a parte dos instrumentais, qual que é o tipo de lima que vai utilizar. E lima não é barato. Impostos se for mecanizado, também, impostos também. Que também é interessante, outra coisa que vocês comentaram também, né? Lá, o dentista ele sai daqui focado na operação. Aí ele visa muito a parte do faturamento, que era, quanto mais pacientes eu atender, mais dinheiro eu tenho no bolso. Mas ele não bota na ponta do lápis e no papel quanto que ele está tendo de custo. E aí, é muito interessante vocês entrarem nessa parte para ver quantas horas você trabalha por dia. Ok, trabalho 8 horas. Dessas 8 horas, quanto você consegue por hora ter o faturamento e quanto você consegue ter de lucro, tirando os custos da secretária, do auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, ou quem mais trabalha com você lá, se tiver alguém na limpeza também. Acho que seria muito interessante também essa parte. Que vocês trabalham junto, né? Acho que vocês oferecem não só um grande norte para quem vai começar, mas também um caminho mais certo por onde ir, né? Porque às vezes você não sabe para onde ir. Porque quando a gente acompanha o cliente, 3º, 4º mês, a gente já consegue enxergar os números, já começa a lhe passar essas dicas do que você está perguntando aí. Uhum. Como é que está o faturamento, como é que está o custo fixo, como é que está o custo variável. Aí, se você tiver o controle com a secretária, como é que está a quantidade de pacientes, então a gente começa a levar essa quantidade de pacientes para o teu custo fixo. Você começa a ter a noção de ticket médio, de quantas pessoas você está atendendo. Até pelo prontuário que você tem lá no sistema, você vai ter acompanhamento e a gente ter como medir isso aí é onde a gente entra e começa a dar assessoria. Porque fazer toda essa construção e ele entregar pronto, daqui a 6 meses ou 1 ano, se você não for bem organizado, você já se perdeu. Uhum. E o nosso acompanhamento mensal, não, a gente vai mensalmente lhe dando esse norte. Como é que está e onde é o melhor caminho? Como é que está e qual é o melhor caminho? E através de quê, né? Eu posso até explicar melhor. A gente utiliza muito a tecnologia hoje. A gente até explicou também um pouco lá no evento, né, da Quinta Job. Por que a tecnologia? Porque hoje, se você também for ver hoje nos consultórios, os softwares, né, odontológicos que contratam para a gestão, provavelmente o dentista utiliza, isso é estudo comprovado também, praticamente cerca de 95% não é utilizado, só utilizam 5%. O que seria esse 5%? O agendamento com os pacientes.
Você não usa gestão financeira, você não usa gestão administrativa. Até o prontuário que você tem, às vezes vocês tiram foto, né, Sim. que eu preciso guardar, tem sistema que já usa, você pode pegar essa E o foto trabalho da Gesta e Fácil jogar daquele paciente. É o que eu digo, você não explora o sistema que tem para ser explorado. E a gente acaba explorando e te auxiliando nisso, né? Para também você não gastar dinheiro à toa num sistema que hoje também não é barato, né? Um sistema financeiro, um sistema específico da área também odontológica. Até eu gosto de fazer também uma analogia com a Fórmula 1, né? Acho que o Webs aí vai lembrar bem. Tipo, na década de 90, para mim, um dos principais pilotos era o Ayrton Senna, obviamente, né? Da história da Fórmula 1. Aí eu te pergunto, Webs aí que entende bem também de carro. Se eu pegasse o Ayrton Senna com o carro dele da época, né? Que ele foi tricampeão no começo dos anos 90, e colocasse ele hoje na Fórmula 1 contra o pior piloto da Fórmula 1, quem ia ganhar? O Ayrton Senna ou o piloto da Fórmula 1 de hoje? Com o Ayrton Senna com o carro dele da época e o com piloto... Com certeza é o de agora, né? Exato. É o carro bem mais moderno. Que é justamente a tecnologia, né? Não adianta você ser o melhor. Você tem que estar também junto com a tecnologia, porque não tem como. Então, o trabalho da Gesta Fácil sendo seu mentor. No caso, vocês só têm o trabalho de guiar o carro mesmo junto com a gente. Que é o diferencial de vocês, né? Porque, assim, pelo que eu percebi, consultando também, porque eu também gosto muito dessa área de gestão. Legal. Eu penso muito, eu já comecei, não sou a Marcela, mas eu já comecei a poupar o meu dinheiro desde agora do primeiro semestre. Mas, assim, o que eu achei muito interessante no curso foi vocês falarem sobre a questão de, literalmente, pegar na sua mão e lhe ajudar a caminhar. Porque, como a gente sabe, e vocês sabem melhor do que nós, que já tem esses sistemas e, tipo assim, quando se tem uma assessoria, a assessoria só foca mesmo naquela questão de marcação de consulta. Essas outras coisas, não, deixa que nós resolvemos. E aí, o profissional, ele fica sem entender o que está acontecendo. Ele deixa tudo nas mãos daquela pessoa, aí... Às vezes dá algum problema, ou às vezes ele quer tirar uma dúvida, quer entender alguma coisa e não consegue entender porque não consegue acompanhar desde o início. E vocês não, vocês conseguem traçar todo esse caminho. Diga assim, olha, estamos aqui, caminho, mas a gente está aqui, vocês não estão soltos. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque assim, é uma realidade em todo o Brasil, principalmente quando se trata de faculdade particular, né? Muitos alunos, eles ingressam através do FIES. E é uma preocupação muito grande, eu vejo, assim, na minha sala, é uma preocupação muito grande do tal, vou me formar, e agora? Porque antes você tinha uma carência para fazer o pagamento do FIES. Mas agora não, imediatamente você já começa a pagar o FIES. Aí eu pergunto para vocês, se chegasse um aluno lá na Gesta Fácil e dissesse assim, olha... Eu sou aluno de odontologia e eu tenho FIES, mas eu tenho meu trabalho e tal, e eu queria saber como é que eu posso me organizar para, quando eu me formar, eu começar esse pagamento do FIES. Vocês teriam esse serviço, essa consultoria para ele? O que a gente pode ajudar e conversando ele precisa, uma das coisas que ele tem que fazer, além do planejamento, é a mudança de mentalidade. Emerson, o que você quer dizer com mentalidade? Ter a mentalidade que ele vai empreender, ou como consultório ou como empresa. E aí saber que ele precisa fazer essa organização e já no início tá mudando a forma de ele agir e de pensar. Ele não pensar no pagamento que ele tem que fazer, mas como a gente conversou antes com o Júlio. Eu vou terminar, eu já sei mais ou menos o caminho. Mas como é que eu mudo isso? Aí vendo justamente o que a gente está fazendo aqui. Como é que eu abro a empresa, como é que eu monto o consultório, qual o custo disso, qual o custo daquilo. E já ir se preparando. Se ele ficar só estudando e pensando que tem que pagar quando terminar o FIES, ele não vai para lugar nenhum. Ele vai terminar lá e vai ficar perdido. Mas se ele vier com a mudança de mentalidade, que ele precisa empreender quando ele terminar a faculdade, ele já vai mudando isso, tendo essa mentalidade de agora. Sem falar da saúde mental, né? Que pode provocar também ansiedade, tudo tá gerando ansiedade enquanto você tem que estar estudando para suas matérias, você fica pensando isso no futuro. Verdade, tá? porque quando você já entra em odontologia, a ansiedade ela já vem junto lá na matrícula. Não, com certeza, cara, imagina. E eu sempre falo, né, que... Eu não sei como é que é as faculdades, mas é preparar as pessoas para esse tipo de mentalidade.
Isso. Sim, Eu sim. digo, vai ter gente que já tem o consultório dos pais, vai ter gente que não tem nada, tem que começar do zero. Então ele precisa ir mudando essa mentalidade, já de eu preciso empreender. Como é que eu faço? O que é que eu já vendo quem são os grandes hoje em dia no Brasil, o que é que estão fazendo, como é que eles estão se portando. Poxa, legal isso aqui, eu tenho que aprender porque quando eu chegar lá eu vou ter que fazer. Não a parte de ficar exibindo no Instagram, essas coisas, mas de montando as estratégias para construir esse procedimento. Quando ele terminou a faculdade, ele já está mais ou menos encaminhado. O que é que ele pensa em fazer? É fácil? Não é fácil. Não. Porque as pessoas estão fazendo faculdade, às vezes, no meio do caminho, param, porque não era aquilo, é normal. Você tem que ver se isso ali realmente é para você, não. Mas não é como nós estamos falando de quem quer, então tem que tentar mudar essa mentalidade. Interessante que você comentou de o que as pessoas que mais estão prosperando assim no Brasil em odontologia, o que elas estão fazendo, né? E aí eu lembrei agora da parte de tecnologia que você falou e também o tema da JOP, que foi a tecnologia e inovação com também o auxílio da inteligência artificial ajudando na odontologia, né? E aí eu lembrei de um dos palestrantes, o Joel, que comentou sobre o uso da fotografia. Que uma coisa simples que você pode fazer durante os atendimentos é você retirar as fotos do paciente, tirar as fotos, e você mostrar para ele e explicar para ele por que daquele tratamento e por que ele vai ser caro. E aí ele comentou uma coisa que nunca tinha pensado, né? Do quão importante é a fotografia na odontologia. Mas ele comentou lá o caso de uma senhora que o filho dela economizou uma grana e aí pensou, vou dar de presente de aniversário para minha mãe uma prótese nova. Porque essa que ela já tem, já está gasta, já está ficando amarelada, já tá ficando pigmentada, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma prótese nova para ela. Aí, durante a sessão de tratamento, atendimento, uma coisa que ele falou que foi muito massa, da parte de marketing também, de foto, e que também é uma ação muito simples, que você não precisa ter um custo enorme, mas é utilizar o sistema CAD/CAM, que eu achei muito massa. Tira uma foto, ele coloca essa foto no computador, e aí com o software, o computador pode designar um tipo de dente para a prótese, o formato do dente, quanto vai ter de comprimento, quanto vai ter de... como é que vai ficar a dimensão vertical do paciente. E aí, olha, aqui é uma expectativa de como é que vai ficar o tratamento. Passa assim, você pode ficar com essa foto, e aí pergunta para o seu grupo de amigos o que é que eles acham dessa foto. Se você ficou com um sorriso bonito, se você também gostou. E é uma coisa que caramba, você tira uma foto e você ressignifica essa foto. Isso. Também, quando você termina o tratamento, outra coisa que eu achei muito irada, que em vez de você dar uma escova e uma pasta de dente para o seu paciente, você dá um tratamento diferente. Exemplo, no caso dessa senhorinha, que foi um tratamento muito legal que ele fez, ele levou o quê? Uma flor. E agradeceu pela oportunidade de ter feito o tratamento. Ou então, quando ele fazia os laminados cerâmicos, que em vez de dar a pasta e a escova, ele dava um cortador de unha, que era justamente para lembrar do hábito de se a pessoa rói unha, ou se ela tem o hábito de ficar mastigando caneta, esse tipo de coisa. Evite. Os nossos pacientes aqui não roem unha, tá? E também eles não abrem garrafa de cerveja ou de refrigerante com os dentes. Aí ele dava também um abridor, né? Que podia ser personalizado. Aí eu achava muito legal, porque no final do tratamento você em vez de dar uma pasta, uma escova de dente, que às vezes pode não ter significado, né? Mas você dá uma lembrança. E eu acho que é muito legal. São isso lembranças que vão remeter a ele não fazer, né? Ou a fazer. Também. E também pensar, caramba, que legal que foi um atendimento, como foi humanizado. Como teve um significado muito bacana. Exatamente. E aí você falando de essa coisa toda de mentalidade, como é que a tecnologia pode ajudar. E achei muito legal trazer isso aqui para a mesa, porque, poxa, o que é que você pode fazer para você se equiparar com grandes nomes na odontologia? Tá aí uma ação fácil, uma ação simples, né? Que é utilizar a fotografia. E hoje em dia todo mundo tem um smartphone. E você pode utilizar na fotografia também na odontologia. E o segredo, cara, é até mais barato, né? Do que você adquirir cliente, é você fidelizar o seu cliente.
Isso é uma forma de manter atendimento. Você consegue muito mais faturamento com a fidelização, fazendo o que a gente chama de cross-sell. É você vender os seus outros serviços para o mesmo cliente. Sim. Você mesmo, no primeiro atendimento, já dá para ter uma noção, né, do que ele está precisando. Muitas vezes ele vai focado em um só atendimento, né, em um só serviço. Mas você mesmo, quando está atendendo ele, você percebe que está precisando de outras coisas. Ou quando é uma equipe, né, como a gente falou no início, sim. Vem, passa para o próximo. Passa pro próximo, né? E fica ali circulando. E com a fidelização... Porque você atendeu bem. Dá certo. Você vai fidelizando o cliente. Se não tiver a fidelização, se não foi um atendimento bom primeiro... Ele vem e vai embora e não se lembra de você daqui a 6 meses. Ou ele lembra para falar mal. Porque aí ele lembra. Inclusive, as principais avaliações de Google, né? Sim. Sempre vem dos más serviços. Raramente você vai dar uma avaliação positiva. Que é na hora da raiva que você vai atrás da avaliação. Verdade. E aí acaba que a avaliação positiva perde pontos, né, por conta dessas avaliações negativas. Sim. Se você tendo esse hábito, como você falou, de fazer esse tipo de atendimento, isso aí são 3 detalhes, 3 situações que vocês... Mas tem várias outras situações que você pode citar, pode fazer para manter manter a fidelidade. Fidelizar o paciente, né? A questão da foto. Lembrando anualmente de voltar. Sim, caramba. Várias coisas você pode estar... Era justamente o que eu ia falar aqui. Lá, o exemplo da foto. O paciente que ele utilizou inteligência artificial para dar uma expectativa de como seria o tratamento, aí ela encaminharia essa foto para um grupo de amigos e amigas, que também pode ser um grupo de pessoas que utilizam prótese. E aí, de certa forma, você já fideliza outros tipos de pacientes. E também o que vocês comentaram, que uma coisa super simples, mas que eu também achei muito legal, que era a cada 6 meses ou a cada 3 meses, lá no curso, vocês tinham a opção de, olha, a gente oferece esse serviço aqui também para você, que é enviar lembretes automáticos para uma lista de contatos de pacientes. Sua consulta já faz 3 meses ou 6 meses que você veio. E aí você pode colocar a mensagem, você sabia que o recomendado para ir ao dentista é a cada tanto tempo? A última vez que você veio, você fez uma profilaxia, raspagem, você gostaria de vir fazer uma avaliação, esse tipo de coisa. E eu achei muito legal, porque tem uma atenção maior com o paciente. Não é só o paciente procurar a gente, os dentistas, só quando tem problema, né? Mas também a prevenção. Hoje, cara, as vendas... muito mais que a metade vem por conta de relacionamento, indicações. Então, é ouro isso daí. Relacionamento e indicação realmente é ouro hoje no mercado. Diferente, por exemplo, vocês devem ter... Como é que eu posso falar aqui? As pessoas que mais vendem, que mais fazem serviços de qualquer área, não são as melhores tecnicamente. Não são as melhores tecnicamente. Isso você pode ter certeza. É porque eles fazem esse bom trabalho de relacionamento e de vendas. E de marketing, sobretudo. Então, pode ter certeza que os melhores do mercado não são os melhores técnicos. É verdade. E o que acontece muito no mercado, o Webson, acho que é mais ligado quanto a isso, que os mais técnicos estão se perdendo também por conta disso. Sobretudo os mais novos, né? Sobretudo com os mais novos, clientes mais novos. É uma realidade assim que a gente precisa estar muito atento, né? Não só pelo fato de, eu me formei, eu estou em formação e tenho que acompanhar. Não, é pelo fato de que há uma pessoa ali também. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Exato. Quem é que não gosta de ser cuidado? Não é? E eu achei também interessante, que agora eu me lembrei de um fato do curso, foi quando vocês falaram sobre a questão de precificação e teve até um professor que meio que se assustou de estar com ele. Eu entendi assim, né? Que ele estava cobrando um preço, mas, na verdade, ele estava cobrando algo bem inferior do que realmente valeria. E aí, como é que a Gesta Fácil atua nessa situação? Porque eu acho que deve ser um choque muito grande para você. Já imaginou, Júlio, você estar cobrando um preço, você ter certeza que aquele preço é o ideal, e tu descobrir que, não, tu está cobrando 10%, às vezes até 15% a menos do que poderia ser cobrado. Como é que a Gesta Fácil atua nessas situações específicas para quem já é dentista, no caso? Yuri.
A gente pode falar na questão que eu estava comentando, né? Que muitas pessoas focam só no custo dos instrumentos e dos insumos. Mas o preço de um consultório, do seu serviço, é muito além disso, né? O valor da sua hora, o valor que você está pagando da energia, com ar-condicionado e tudo, de toda a sala, do aluguel. E, infelizmente, a maioria, 90% mesmo, praticamente só faz o seu preço por conta do seu custo. E o custo de instrumentos, né? O custo normal ali, não pega outros fatores, né, Emerson? Então, assim, quando a gente vem para ajudar e para rever isso aí, a gente revê os valores e apresenta. Olha, esse produto que você tem aqui, ele está subavaliado, como você falou. O preço dele correto seria esse daqui, para você ter X% de... Não, mas eu quero mais, aí fica a critério seu. Mas a gente tem uma margem X de lucro para você ter. Se você quer mais e conseguir praticar esse preço, também a gente faz outra coisa que é a margem de desconto, né? Até quanto de desconto você pode dar para um determinado paciente. Se você quiser trabalhar com isso. Você também pode fazer aquela jogada. Não, você pagando à vista, você tem 15% de desconto, 10% de desconto. Só que aí, será que você está dando esse desconto e realmente está tendo margem? Muitas vezes, muitas pessoas não reparam nisso, né? Então a gente faz essa precificação já com isso. Porque tem gente, você pode trabalhar pelo desconto, como pode você trabalhar pelo relacionamento. Se você é um profissional, você não trabalha com desconto. Agora, eu presto esse tipo de serviço aqui. Aí é onde você entra com esse atendimento pós, né? Essas coisas que você estava falando, né? Pós-atendimento, lembrança de 6 em 6 meses, que tipo de tratamento ela fez. Eu posso estar dando dicas, mensagem, mandando dicas por disparo do sistema, com a tecnologia, usando. Então, assim, é esse outro. Eu não vou trabalhar pelo desconto, eu vou trabalhar pelo atendimento. E aí você se diferencia daquele que trabalha só com desconto. Eu cobro 100, mas se você pagar à vista, eu cobro 60. Não, eu vou trabalhar pelo atendimento. O atendimento é dessa forma, o tipo de serviço que eu presto é desse jeito. E aí é onde entra o atendimento e como você faz o antes e o depois. Pós-venda é essencial, cara. Pós-venda é essencial hoje. É interessante você ter tocado nesse assunto, porque também é uma forma de fidelizar os pacientes, né? Aí ele falou das avaliações do Google. Cara, e quando eu vou precisar de algum serviço, a primeira coisa que eu vou é no Google. Porque eu olho as avaliações, porque eu vejo o pessoal que, caramba, se for muito ruim mesmo, aí vai ter sempre aquela galera que tá com ódio e isso vai lá e existem pesquisas, né, que tanto os milênios quanto a geração Z, ela sempre vai atrás primeiramente das avaliações de qualquer lugar. Mas você também tem que ter cuidado com avaliações fakes, porque infelizmente tem muito isso também no mercado. É o amiguinho querendo queimar o outro amigo, o colega, é alguém que saiu da empresa chateado e só fala coisa ruim. Então, você tem que se reparar também que algumas avaliações são fakes, então você tem que ter cuidado nessa métrica, né? Eu até estava estudando sobre isso recentemente, o Robert Cialdini, que é um cara bem importante aí de autor, essa parte de vendas, né? Ele fala que quando uma pessoa cita nomes, ou então fala assim, meu marido, meu cunhado, minha esposa, geralmente são avaliações fakes. Quando a pessoa faz uma avaliação, ela não cita seus parentes, assim, pessoas próximas. Então, quando tu for ver uma avaliação, tiver esse tipo de dados, assim, pessoalidade, né? Pessoalidade, tu começa a botar uma pulga atrás da orelha. Cara, isso aqui pode estar sendo uma avaliação fake. Mas, realmente, como o Júlio falou, hoje em dia, Emerson, todo mundo vai realmente atrás de avaliações mesmo humanas, né? Pessoais. Então, não só nessa parte de serviço, como também, principalmente de comércio, né? Quando é parte de comida, de roupa, tipo, essa roupa ficou bem em mim, então vai ficar bem em mim também, por aí vai. Fotos reais, né? Fotos reais do trabalho, para não ficar sendo... Até eu brinco também lá no escritório que hoje em dia muita gente não faz fotos humanizadas. O que é que eu digo humanizadas? É colocando a gente mesmo, né? Pega europeu, sueco, todo brancoso assim, tipo, não tem nada a ver, né? De banco de dados mesmo da internet. A gente quer realmente realidade. A gente quer um cearense, um nordestino, pessoa do Sudeste. A gente não é burro, mas a gente sabe quem são as pessoas mesmo, entendeu? Isso é muito importante, conta muito. É muito interessante esse ponto de vista. Com certeza. E agradeço demais ao Emerson, ao Yuri, ao meu colega Júlio por participarmos aqui nesse podcast. A Gesta Fácil. E para finalizar, gostaria de pedir a vocês uma dica para
quem está aqui nos ouvindo, para que possa chegar na Gesta Fácil e fazer esse relacionamento de sucesso. Qual dica que vocês dariam para quem está começando e para quem está terminando o curso de odontologia? Eu não vou por esse caminho, não. Eu vou por aquele que nós conversamos. Eu acho que a primeira coisa é mudança de mindset, mudança de mentalidade. Se você conseguir, durante esses 5 anos que você faz a faculdade, mudar essa mentalidade de acanhado ou de não saber o que vai fazer, mude, procure buscar acompanhar o que está acontecendo, que com certeza, quando você terminar a faculdade, você já está mais ou menos sabendo para onde você vai. Tá? Se você vai, como ele falou, com a parceria ou se vai por conta própria. Carreira solo. Tá? Porque sem mudança de mentalidade, você pode ter todo o dinheiro, mas se você chegar lá e não souber como começar, se não tiver ajuda de uma empresa como a Gesta Fácil, você vai ficar patinando. Tá? Então, a mudança de mentalidade é tudo. Mudança de sair de... se você quiser aquela mudança de CLT, como o Yuri falou, não vai dar certo. E outra coisa, né? Se você já tem essa mentalidade, seja você do primeiro, segundo semestre, se você já está terminando, se você entende o valor, né, dessa parte de gestão, não só financeira, mas gestão como um todo, falando de vendas, de marketing, você pode procurar a gente da Gesta Fácil, nosso Instagram, @GestaFácil, é bem simples, pode mandar um direct, ou então entrar no link da bio, tem todos os nossos contatos, o WhatsApp, tem o nosso site também, www.gestafácil.com.br. Então, vocês serão sempre muito bem atendidos e recebidos no nosso escritório aqui. Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você.